Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Hoje nós vamos estudar sobre batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual. Não é a batalha espiritual que você vê no besteirol da maior parte das instituições religiosas que estão por aí afora. Ou seja, nós não vamos trabalhar com mapeamento espiritual. Nós não vamos ficar aqui chamando o demônio por nome e sobrenome. E vamos falar que na cidade de São Paulo tem um demônio, e que no Rio de Janeiro tem outro, e que eles têm hierarquia entre si, e que tem que dominar aquele espaço, e ungir com óleo, e cantar louvores. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de ensino aqui, porque esse tipo de ensino não é escriturístico. Ele é alheio, ele é alienígena à Escritura. A Bíblia não conhece, antes o acha estranho e o condena. Nós vamos estudar sobre a verdadeira batalha espiritual. E a batalha espiritual que a Bíblia trata é uma batalha que diz respeito, que fala sobre a verdade. Batalha espiritual na Bíblia sempre foi e sempre será sobre a verdade. A verdade que devemos pregar mundo afora, a verdade que devemos pregar para o nosso próximo, a verdade que devemos pregar para nós mesmos e em nossa mente. É sobre essa batalha que nós vamos tratar aqui essa manhã. E eu vejo os rostos de vocês aqui. E eu percebo que vocês estão cansados. Eu percebo que vocês têm lutado. Eu percebo que vocês têm militado. O rosto de vocês aqui essa manhã não me deixa enganar. A maior parte de vocês tem sofrido batalhas espirituais intensas. Mas não desista. Deus é com você. Deus é com você. E a ajuda está chegando agora. As estratégias estão vindo. As ferramentas e as armas de batalha estão à sua disposição, para que você possa lutar como se deve. O primeiro verso de número 10. Paulo, o apóstolo, cheio de poder e graça, porém encarcerado, porém na prisão, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O mundo diz para você, você consegue. O mundo diz para você, você é a melhor versão de si mesmo. O mundo diz para você, acredite em você, você tem talento, nasceu para vencer. A Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia chega com total desesperança no que diz respeito à sua pessoa. E total esperança, e total espera, e total fé na pessoa de Deus. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder.
Vocês não têm recursos em si mesmos. Não acreditem em si mesmos. Não acreditem nas suas próprias habilidades. Desacreditem de quem são, para que possam, sem reservas, acreditar de toda a capacidade mental em quem Deus é e na força do seu poder. Se você está vivo essa manhã é porque Deus é forte. Se você está esperançoso essa manhã é porque Deus é bom. Se você tem forças para lutar é porque Deus tem te sustentado. O cristão, ele não é independente. Ele é totalmente dependente de quem Deus é e da sua força. Portanto, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, porque Ele é forte e você não é, porque Ele é grande e você é pequeno, porque Ele é capaz e você é totalmente incapaz. E isso não poderia ser mais libertador. E isso não poderia ser mais consolador. Geralmente eu abordo aqueles que estão passando por grandes problemas na vida. E eles dizem, eu não posso mais. Eu não consigo mais, pastor, eu estou desistindo, eu estou jogando toalha, está tudo tão difícil. E eu chego e digo, que maravilha. Que bom. E a pessoa fica sem entender, ela fala, o quê? Não estou entendendo, pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo que eu estou desistindo. Eu estou dizendo que eu estou jogando a toalha, eu estou dizendo graças a Deus. Porque a força que você precisa não vem de você. Enquanto você insistir em você, enquanto você investir em você, enquanto você acreditar que é você quem faz, tudo na sua vida será mal sucedido. Tudo na sua vida será mal sucedido. Mas basta olhar com fé para o Senhor Criador de todas as coisas. E nele você encontrará recursos ilimitados para vencer. Para vencer. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus trabalha para o bem daqueles que nele esperam, ou seja, Deus trabalha em tudo em nosso favor e não contra nós. Deus não fez o universo para te sabotar. Deus não criou as situações da vida para te fazer cair. Deus, ele quer vencer através de você. Deus quer dar vitórias na sua carne enquanto você renuncia. Deus, ele só espera que você olhe para ele com fé, para que assim seja vitorioso. Paulo vai trabalhar com esse argumento. Paulo vai continuar esse argumento. Parem de investir em vocês. Ninguém investe em uma empresa falida. Ninguém investe em uma empresa que declarou falência. Do mesmo jeito, vocês não têm que investir em vocês, porque são todos falidos. Continue investindo no Senhor e na sua força. Verso de número 11, Paulo começa a comparar o crente, ou aquilo que ele tem que ter, com a armadura de um soldado romano. Parece que o tempo na prisão foi benéfico para Paulo. E, consequentemente, foi benéfico para todos nós. Porque o seu argumento da armadura foi criado na pior das circunstâncias. Paulo estava preso com um soldado de um lado e outro soldado de outro. E ao analisar a armadura deles, ele começou, inspirado por Deus, a escrever essas linhas. E ele disse, o crente também tem que ter uma armadura. O cristão tem que ter uma armadura também. Se o Estado que persegue os cristãos tem uma armadura, o crente também vai ter uma. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Não é sua, não vem de você, não é você quem fabrica, mas se revista da armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. A Bíblia não cita o diabo muitas vezes. Em comparação com o quanto ele é falado, com o quanto ele é promovido, a Bíblia em contrapartida cita o diabo poucas vezes. Mas todas essas poucas vezes a gente precisa estar atento. Porque Deus quer revelar algo precioso para nós aqui. Ele está dizendo,
permaneçam firmes contra todas as ciladas do diabo. Sabe o que é cilada? Cilada é armadilha. Cilada é tocaia. Cilada é arapuca feita para você. Há um ser espiritual e pessoal, um anjo caído e os seus demônios, que faz de tudo para derrubar você, que faz de tudo para que você não seja bem-sucedido na sua vida espiritual, que faz de tudo para que você não seja tão santo assim, tão puro assim, que não busque incorrupção ou muito menos integridade. Esse ser é o diabo. Como ele é? Astuto. Astuto como a serpente que ele canalizou no Jardim do Éden, para formar armadilhas, para formar arapucas, tocaias. É necessário ser inteligente, é necessário ser astuto, e o diabo é. Eu não quero supervalorizá-lo aqui essa manhã, porque perto do nosso Deus ele não é nada. Nem inimigo de Deus ele é seu inimigo, mas inimigo de Deus ele não é. Porque se eu dissesse que ele é inimigo de Deus, eu estou dizendo que ele está na mesma medida de poder com Deus, e não está. Deus acaba com o diabo a hora que quer, com um simples sopro da sua boca. Mas não é por isso que nós vamos subestimá-lo. O diabo ele é astuto, inteligente, ele arma ciladas para você. Como é que vem uma armadilha? Como é que vem uma cilada? O urso está andando pela selva, lá, desprendido, tranquilo. De repente, sem ele esperar, vem uma armadilha e o prende, bem no pé. E ele grita. Não estava esperando aquela armadilha, não estava esperando aquela cilada. Ele cai, grita, fica sem reação, rola. Por mais que tente, ele não consegue se desprender. É assim que é uma cilada. O diabo é o caçador e você é a presa. É a presa. Como ele trabalha? Nos lugares que você menos espera. Nos lugares que você menos espera. Ele trabalha nas suas fraquezas. Você tem problema com moralidade sexual, ele vai trabalhar ali. Você tem problema com vício, ele vai trabalhar ali. Você tem problema com teimosia, orgulho, mentira, ele vai trabalhar aí. É por isso que o cristão ele tem que se conhecer. Ele tem que olhar para a sua vida e se perguntar aonde são as minhas áreas espirituais que eu estou mais vulnerável, que eu estou mais suscetível a quedas. E tem que ser verdadeiro consigo mesmo. E tem que ser muito homem de Deus, tem que ser muita mulher de Deus para olhar no espelho e falar: eu tenho essa fraqueza, é aqui que o diabo vai bater. E aí você guarda. Aí você ora a Deus pedindo para que Ele corrija essa sua fraqueza de caráter. Aí você lê os textos na Bíblia que te confrontam nesse aspecto. E como eu já venci batalhas assim? Batalhas onde o diabo estava tentando na minha mente, e eu lá, abrindo a Bíblia, lendo aqueles versos que confrontavam o meu caráter, o meu espírito. E consegui ser vitorioso não por mim, mas porque me fortaleci no Senhor e na força do seu poder. Não ouse pensar que eu estou transmitindo algo para você que eu não tenho experimentado e nem vivido. Eu sou um ser humano e tenho as minhas fraquezas. E é assim que eu tenho coberto essas áreas fracas com Bíblia e oração e jejum e súplica e clamor. Faça o mesmo, porque o diabo vai bater na sua fraqueza. Pastor, mas eu já estou forte. Mas a fraqueza ela está sempre aí, não é verdade? Ainda que você tenha estações fortes, ainda que você tenha fases fortes, se eu não me engano é nesse livro que diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Portanto, cuida das tuas fraquezas. Cuida das tuas fraquezas. Porque ele vai insistir, vai bater aí, até você cair. Onde mais o diabo trabalha? Aonde mais ele coloca ciladas, armadilhas? Aonde mais ele esconde os seus recursos para prender você?
nas suas forças, naquilo que você é bom, naquilo que você é forte. Porque você não espera cair naquilo que você é forte. Não, essa lição eu já aprendi. Não, isso daqui eu já sei. Não, problema com mentira, graças a Deus não tem. Problema com imoralidade, graças a Deus não tem. Vício, eu nunca passei perto. Cresci na igreja, graças a Deus eu não sei o que é uma garrafa, uma substância. Ele vai bater aí. O que você é bom? O que você consegue transmitir para os seus irmãos mais novos na fé? O que Deus tem feito na sua vida? O que Ele te ensinou durante esses anos que você consegue transmitir? Isso são forças. Isso são áreas nobres espirituais. São áreas espirituais nobres. É aí que Ele vai bater. Porque você não espera cair naquilo que você é bom. Pedro parecia ser bom na fé, mas naufragou. Cuide dessas duas áreas da sua vida. E Paulo vai dizer bem claro, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso é importante para a época, porque Paulo estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, mas baseado na roupa de um soldado, força do Estado que perseguiu os cristãos. E aí Paulo está dizendo, não são essas pessoas, não são aqueles que estão atrás da armadura, não são os Césares, não é o Império Romano, não são os governantes, e geralmente a gente sempre acredita que os governantes estão contra nós. E nos revoltamos contra os governantes, lutamos contra os governantes, às vezes até xingamos os governantes. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, não é contra eles a nossa luta. Acordem. Por vezes eu tenho que abordar um ou outro crente aqui na congregação, que reclama do pai, da mãe, que reclama do cônjuge, que reclama de um parente, e eu tenho que dizer, olha, para! Não é ele, não é ela, é quem está por trás arquitetando tudo, é quem está trabalhando na mente, é quem está manipulando a carne. Ter visão espiritual é isso. Senão a gente vai repetir o que esses hinos triunfalistas dizem, que o inimigo é o colega de trabalho, que o inimigo é o chefe, que o inimigo é o funcionário, que o inimigo é o governo, que o inimigo é aquele que concorre no ministério. Não é nada disso. Nenhum de nós aqui essa manhã foi chamado para lutar contra carne e sangue. Nenhum de nós aqui essa manhã foi chamado para lutar contra outro ser humano, mas contra demônios, potestades, e aqui ele vai colocando hierarquias. Há uma hierarquia no inferno, há uma hierarquia da maldade. Nos parece que há sim demônios que mandam em outros, hierarquias celestiais, espirituais, mas Paulo não se detém nisso, e para nós também não importa. Não importa. O objetivo dele não é discorrer sobre as potestades, poderios, hierarquias, para que a gente possa saber qual deles é, ou mapear, ou etc. Não é nada disso. Ele brevemente coloca esse ponto para que a gente saiba que a nossa luta é espiritual. Essa força do argumento, e esse é todo o argumento de Paulo, não há nada mais para saber aqui. Por isso que isso é relevante para nós hoje. Da próxima vez que alguém chegar e xingar você, ofender a tua honra, agir contra você, perceba que muitas vezes não é ele, não é ela, mas quem está por trás. Ai, pastor, mas isso não é diabo não, isso é a carne. E quem usa a carne? E quem usa a carne? Sobre quem eles estão debaixo, servindo? O diabo. É visão espiritual, meu irmão. É pregar o evangelho a tal ponto que eles se convertam das trevas para a luz. Eu lembro perfeitamente disso no meu primeiro emprego praticamente. Saí do meu pai e fui trabalhar na Wizard.
Conheci lá uma menina. Eu sabia que ela era bruxa, ela contava para todo mundo. E anos se passaram, eu recebi um e-mail uma vez. Ela disse: Ivan, eu estou entrando em contato com você para te pedir desculpa. Eu falei: pedir desculpa? Não lembro nada que você tenha feito contra mim. Eu estou te pedindo desculpa. Porque lá na Wizard, eu fiz um pacto com o diabo para acabar com a tua vida. E eu fui em cemitério, quando eu ia no cemitério, eu mandava o diabo ir atrás de você, os demônios irem atrás de você, eles voltavam e diziam que não podiam tocar em você. E eu fui para potestades maiores e maiores e cada vez maiores, e eles sempre me voltavam dizendo que não podiam tocar em você. Aí eu fiquei revoltado e fui numa igreja para saber o que você tinha, e eu acabei me convertendo. Hoje eu sou batizada, vou me casar com um missionário, eu vou estar para tal país, ora por mim. E naquela época na minha vida, irmãos, eu nem sentia aqueles ataques, ou aquilo que ela chamava de ataques. Minha vida continuou normalmente. Porque eu amava a Deus com sinceridade e guardava os seus mandamentos. Aquele que está em Cristo não precisa temer ataque do diabo, pomba gira, mata a virgem, nada disso. Aquele que tem a semente do Evangelho, o mal não pode lhe tocar. Então não se preocupem. Verso de número 13: tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Existem ou não existem dias chamados maus, em que tudo cai na nossa cabeça. Pode ser que exteriormente tudo esteja bem, mas interiormente há grande conflito e miséria. São as portas queimadas de Jerusalém, todas destroçadas e voltadas no pó. Conflitos internos e questões e pensamentos tristes que nós não conseguimos nos desvencilhar. De onde isso vem? Estou plenamente convencido que são ataques espirituais, sugestões das potestades malignas. Eu sei que eu estou no meio reformado, mas o diabo não deixa de ser diabo porque eu sou reformado. Na verdade, ele não liga se eu sou reformado ou não. A gente precisa ficar atento contra as ciladas do inimigo, contra essas sugestões. Paulo vai dizer: se equipe em Deus, se fortaleça em Deus, vista a armadura de Deus para que você resista nesse dia mau, nesse dia de conflito, nesse dia de crise, nesse dia que os seus pensamentos estão te reduzindo e te humilhando. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. Eu sei mais ou menos como é isso, porque quando eu me converti, eu tive uma libertação muito grande. Eu no meu quarto vi pensamentos terríveis. Eu comecei a pensar que Deus não me amava. Comecei a pensar que o Evangelho não era real. E aqueles pensamentos me afligindo e lutando, e eu sozinho ali. Eu lembro, irmão, que a lágrima que eu chorava, ela caía gelada pelo meu rosto. Uma das piores sensações que eu já tive na minha vida, eu não consigo esquecer. Naquele momento eu disse assim: eu não aceito isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Cristo amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou o seu único filho por mim. É sinal que Ele me ama. Eu creio que pela fé que Ele me ama, eu repreendo toda a força maligna que age aqui. Num piscar de olhos, tão rápido como veio, o ambiente no meu quarto ficou leve como uma pluma. E eu me senti em paz. Nós lutamos espiritualmente. Nós militamos espiritualmente. Para muitos pensamentos que vêm na nossa mente e são antibíblicos, a gente tem que dizer para eles: eu não aceito esse pensamento em nome de Jesus, porque a Bíblia me diz outra coisa. É assim que vencemos as batalhas espirituais, nos fortalecendo no Senhor e na Sua palavra. Você já esqueceu como é que Cristo venceu o diabo? O diabo mandava um verso daqui e Cristo mandava outro verso dali. O diabo mandava um verso daqui e Cristo mandava outro verso dali.
E a gente acha que Jesus estava mostrando para o diabo que ele manjava mais de Bíblia. Eu conheço mais de Bíblia que você. Tá vendo? Esse verso aqui é melhor. Tá vendo? Essa exegese aqui é melhor. Quando, na verdade, o diabo estava colocando sugestões na mente de Jesus. E Jesus estava usando aqueles versos contra si mesmo. Porque o diabo disse o seguinte: olha, transforma essas pedras em pão. E Jesus com fome, porque era homem, sentia fome. E Jesus disse para si mesmo, usando a palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E com frequência você se esquece de fazer isso. E é por isso que você está vivendo uma miséria e uma pobreza espiritual. Porque não vence as batalhas na sua mente. O campo é a nossa mente, nós precisamos estar firmes para vencê-lo. Permaneçam firmes no dia mal, resistam ao dia mal, porque virá dias bons. Se eu perguntar para o Edson, por Israel, que aparentemente, não estou chamando vocês de idosos, mas vocês são os que mais têm idade aqui, como é o ciclo da vida, eles com certeza vão me dizer: pastor, existem dias bons e dias maus. E logo depois dos dias maus vem dias bons. É um exercício de paciência, persistência e perseverança. Tenho certeza que eles vão me dizer isso. Portanto, irmãos, permaneçam nesses dias maus. Porque vem dias de sol. Vem dias de sol. 14 diz: portanto, permaneçam firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cristão que é cristão não pode se dar o luxo de acreditar em mentiras. De acreditar em mentiras. O cristão é o único que pode se enganar. O cristão não é enganado, o cristão se engana. Ele traz para si a responsabilidade, ele bate no peito essa verdade. Quando vem uma mentira na vida dele, quando vem alguém que ele pensou que era uma coisa e não era, ele não pode dizer eu fui enganado, ele tem que dizer eu me enganei. Porque Deus não nos deixa enganar. Combata a mentira com a verdade. Troque todos esses pensamentos antibíblicos por pensamentos verdadeiros e vista a couraça da justiça. Como é importante para um cristão ser imparcial, mesmo quando ele está envolvido. E esse é um exercício que eu tenho tentado fazer ao longo dos anos. Ser completamente, totalmente imparcial. Não é fácil, não digo para vocês que atingir, mas é para lá que nós devemos ir se queremos agir com justiça. Eu estou envolvido, mas eu não tenho a verdade nesse conflito. Vamos ver quem está com a razão à luz da palavra de Deus e eu vou fazer. Isso é a justiça. O que a Bíblia me diz a respeito desse conflito? O que a Bíblia diz a respeito dessa luta que a minha família está passando? Vamos ver onde cada um errou aqui, vamos pegar a parte do bolo para cada um. Vamos fazer isso com justiça. O cristão ele precisa lutar com e por justiça, em todos os âmbitos. Você não pode ver a injustiça e ficar calado. Você não pode ver alguém maltratado, um idoso ser maltratado, uma criança ser maltratada e ficar calado. Você tem que agir, você tem que gritar, você tem que falar alguma coisa. Você precisa se levantar. Porque o omisso, ele já escolheu um lado. O lado da injustiça, o lado da maldade, o lado das trevas. É verdade e justiça. Esse é o cinturão do cristão. É isso que ele carrega em volta dele, para si e para os outros também. Verso de número 15. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Por que você existe? Por que você foi criado em Cristo? Para a pregação do evangelho que traz paz entre o Deus e os homens. É para isso que você foi criado. Em qualquer circunstância, a qualquer tempo,
pregue o Evangelho. Sempre é tempo para pregar o Evangelho. Paulo estava sendo perseguido na prisão, sofria coisas terríveis ali e não deixou de pregar o Evangelho. Paulo ousa dizer no final desse capítulo que ele é embaixador de Cristo na prisão. Paulo vivia os seus dias com essa dimensão. Para onde Deus vai me levar? Para onde Deus vai me conduzir? Para a Ásia? Para esse continente? Para o próximo? Para a prisão? Para a morte? Não importa. Para onde Deus vai me conduzir? É isso que permeava a mente do apóstolo Paulo. Ele não estava pregando o Evangelho, um dia foi preso, falou, puxa, agora eu estou na prisão, vou ter que parar. Não. Ele percebia que era embaixador de Cristo na prisão. Por que você está em um ambiente de trabalho nocivo? Por que à sua volta tem pessoas venenosas? Por que você não se sente bem ali, no meio dos seus parentes, da sua família, etc.? Porque Deus te chamou para ser embaixador, embaixatriz do Evangelho da Paz, bem aí aonde você está. Eu não posso alcançar os seus colegas de trabalho. Eu não posso alcançar os seus parentes. Eu não posso alcançar os seus pais. Eu não posso alcançar os seus filhos. Mas você pode. Pelo poder do Santo Espírito de Deus, você pode. Pregue o Evangelho da Paz. Ainda que aparentemente você acredite que eles não te ouçam. Ainda que eles rejeitem. Persista em pregar o Evangelho da Paz. Persista em falar para eles as boas novas do Evangelho. Que Cristo morreu e ressuscitou para que eles possam ter vida eterna. Não existe outra forma de ajuda. Não existe outra forma de assistência. Não existe outra forma para ser mais eficaz no seu amor do que quando você prega o Evangelho de Cristo. Porque você não está fazendo uma obra momentânea. Você está conectando com o eterno. Você está preparando para o mundo vindouro. É como Alyosha, um personagem de Dostoiévski no romance que eu estou lendo, Os Irmãos Karamazov. Ele é um dos irmãos Karamazov. Ele vai para o convento e ele diz o seguinte: quero viver pela imortalidade. E se não viver para a imortalidade, então nada mais importa. Eu posso falar para você, eu sou todo Alyosha Futebol Clube. Eu acho que todo cristão deveria ter essa disposição. Quero viver para a imortalidade, eu quero viver para a eternidade, eu quero pregar o Evangelho da Paz. E se não for para isso, nada mais importa. Pregue o Evangelho da Paz. E use principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Você entende o que é isso? Percebe? Quando um exército queria atacar uma cidade, que era cercada por muros, por muralhas, aquele exército ia lá, pegava a ponta da flecha, mergulhava no piche, ateava fogo e então jogava para dentro da muralha. Aonde aquela flecha pegava, ela queimava. Telhado de casas que era feito de palha, seres humanos, bebês, senhoras, crianças, campos, aonde pegava fazia um estrago, porque era fogo puro. A única coisa que conseguia penetrar naquelas grossas muralhas eram os dardos inflamados. Que muralhas são essas? Que fortes são esses? É a nossa mente. O cristão, com a sua fé, precisa cuidar da sua mente. Porque o diabo está ateando dardos inflamados. Cuide da sua mente com a sua fé. A única coisa que podia parar uma flecha daquela era fé. O teu coração te diz uma coisa, mas a tua fé te diz outra.
O seu sentimento diz uma coisa, mas a sua fé diz algo oposto. É assim que o cristão vence as suas batalhas. É pela sua fé, pelo escudo da fé. E eu acho que um pouco de dose de gratidão é válido. O verso 17 corrobora com esse pensamento. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para cuidar bem da nossa mente, a gente tem que ser salvo. A gente tem que ser lavado, perdoado, remido no sangue de Jesus. Ou você acha que aquele que está em Cristo é nova criatura por quê? Porque coloca uma roupa nova que comprou? Por que você acha que aquele que está em Cristo é uma nova criatura? Justamente porque tem uma mente nova. Pensamentos novos. Que estão à disposição de Deus. Para vencer os dardos inflamáveis do diabo, é necessário ter uma mente nova. É a mente salva. É a mente perdoada. Que com o escudo da fé e aliada à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é capaz de derrotar todas as batalhas espirituais que a vida e o diabo colocar na sua frente. Esse é o segredo. Quer vencer o Satanás e os seus demônios? Cuida da sua mente. Tiago vai dizer, resistir o diabo. Temei a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Por que Tiago diz isso? Tiago não estava dizendo que o diabo vem de um lado, você vai de outro, vocês vão brigar, sair na mão. Não. O contexto daquela passagem é orgulho. A luta que aqueles crentes estavam enfrentando era interna, não é externa não, era interna. Tiago estava dizendo o seguinte, resistam o diabo na mente de vocês. Criem um escudo na mente de vocês. Criem uma fortaleza de fé na mente de vocês. Afinal, vocês têm capacidade para isso. São salvos e têm a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o cânon fechado, que te ajuda a viver a vida, que ajuda a ser sábio para viver. É isso que ele está dizendo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que é que você está fraco espiritualmente? Te falta oração. Te falta oração. Todos os tipos de oração. Eu acho que o cristão precisa conversar com Deus, dialogar com Deus como se fosse um grande amigo, do qual você nutre respeito e carinho. Eu acho que o cristão precisa aprender também a fazer orações de guerra. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito esses pensamentos, me ajuda a vencer espiritualmente, me dê essa vitória espiritual que eu preciso. Eu oro assim também. Eu acho que o cristão precisa aprender a interceder por outros santos. E oração de agradecimento. E oração de agradecimento. Orar os salmos. Todo tipo de oração. A Bíblia diz, ore em espírito. Pouca oração, pouca vitória. Muita oração, muita vitória. Você quer pouco ou muita vitória? Você quer superar os seus problemas, as suas crises? Precisa cumprir o que está aqui nesse capítulo. É necessário orar, irmãos. É necessário orar. E orar é um exercício tão bom, que traz tanto alívio. Cada vez que eu oro, eu falo, Senhor, como isso é bom. Eu não sei porque muitas vezes insisto em não fazê-lo. Insisto em não fazê-lo. Se recuse a ficar sozinho com os seus pensamentos. Afinal de contas, você não sabe quais são os seus pensamentos e quais são as sugestões. Traga todos os seus pensamentos para Deus, trazendo cativo, preso a Deus, cada pensamento.
Não há melhor forma de fazer isso do que uma oração. Descubra um novo relacionamento com Deus através da oração. Eu vejo muitos de vocês fracos. É muito programinha, é muita saidinha, é muito rolezinho, é muita conversinha. E por favor, não me entenda mal, todo mundo aqui é adulto. Não estou dizendo que viajar é pecado, não estou dizendo que conversar é pecado. Eu estou dizendo que tudo que é demais é exagero. Que tudo que é demais não é bom. Que às vezes a gente fala mais com o próximo do que com Deus. E aí isso me evidencia que as prioridades estão invertidas. E é saber reconhecer as limitações, porque maturidade é reconhecer limites. É perceber que tem hora que não é melhor não ficar com os amigos. Que tem hora que é melhor não fazer aquela viagem. Que tem hora que é melhor não sair. Que é melhor ficar sós com Deus em oração. Porque você não pode ser ninguém para alguém, se não for alguém para Deus primeiro. Deus primeiro nos atrai para Ele mesmo, para depois nos atrair para os outros. Primeiro Ele nos atrai para quem Ele é, para depois nos atrair para os outros. Reflita sobre o seu estado espiritual e derrote todos esses dardos inflamados pelo poder da armadura de Deus. Fique de pé, vamos orar.